Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Que a graça, a paz e a alegria do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, na verdade de cada um de nós. Que Deus abençoe as suas famílias, as nossas famílias, que com a sua graça, com a sua bondade e com o seu amor. Eu glorifico a Deus porque Ele me concede mais esta oportunidade de nós juntos estarmos aprendendo mais corretamente do que é as promessas e as revelações da palavra de Deus. Só para abrir um parênteses, aqui na minha cidade está chovendo muito. Vamos basear essa nossa conversa para que a gente fale sobre esperança bíblica. Romanos 5, do 1 ao 4, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a qual temos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que vamos falar hoje é esperança bíblica. Existe uma história bíblica que dá bem para que a gente possa ilustrar o que a gente vai falar hoje. No livro de Esther, tem um determinado momento que eles tinham o inimigo Amã, que odiava Mardoqueu, na verdade odiava Mardoqueu e odiava os judeus. E ele fez aquela maquinação maligna para induzir o rei para que desse um decreto de exterminar todos os judeus. Quando essa notícia chega a Mardoqueu, é óbvio, uma notícia dessa aterrorizante, uma notícia dessa de aflição, de dor, de tristeza, de angústia. Ele vai procurar a rainha Esther e rasga suas vestes. No Antigo Testamento, quando se rasgava as vestes, era sinal de grande aflição. Era rasgar as vestes e se cobrir de cinzas. Era um sinal quase de luto. Na verdade, o luto da alma, né? A alma doendo, de tanta dor, de tanta angústia. E ele manda um mensageiro dizer a Esther, e em determinado momento, no capítulo 4, 14, diz assim: ele disse a rainha Esther, através de um mensageiro: se te calares, socorro e livramento surgirão de outra parte. Quando ele diz socorro e livramento surgirão, ele tem a fé como base, mas esse surgirão é uma perspectiva boa de um cenário diferente, e isso se chama esperança, porque a esperança, ela vai criar um cenário novo, ela vai criar um cenário diferente no meio das circunstâncias caóticas, no meio das notícias ruins, das circunstâncias ruins ou do problema já instalado. É aquela velha questão de quando a gente está, digamos, só para ilustrar, passa aquelas cenas do deserto, que a pessoa vai perambulando, a pessoa vai cansando, vai até perder as forças, mas ele está mentalizando um oásis, sombra e água, né? É por aí que a esperança funciona, né? A palavra de Deus, ela é harmônica. Deus não nos ensina apenas a fé. A fé é a base de toda a vida cristã, é o fundamento, é a raiz. Eu preciso ter fé. Sem fé eu não posso agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas Ele quer que a gente tenha aquele composto, como o texto que diz: eu tenho a fé e quando vem as circunstâncias eu consigo perseverar em Deus. E foi o vídeo anterior que eu falei de perseverança bíblica. E essa perseverança, ela vai forjando o meu caráter espiritual, ele vai forjando a minha vida com Deus e vai trazendo esperança que é necessário. A fé, perseverança e a esperança. Então, a gente pode dizer, é esse composto do céu que a gente precisa entender. Mas também é importante que a gente saiba disso, porque não se fala muito, ou não se ensina, ou talvez não atinou, e Deus acaba nos dando discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes se pode continuar crendo em Deus, se pode continuar tendo fé em Deus, mas pode ter perdido a esperança. Como assim, irmão? Por isso que Deus não deixa só a fé, Ele faz esse composto: fé, perseverança e esperança.
Claro que tem o amor que é o supremo, que no próximo vídeo a gente vai falar, né? Porque a esperança é um dom. A fé, amor e esperança são os três maiores, tá? Então, eu posso manter a fé e dizer, não, Deus existe, eu acredito em Deus, Deus é impossível, mas eu posso estar desanimado, eu posso não ter mais perspectivas, estou continuando andando porque eu acredito que Deus é misericordioso, eu continuo acreditando, eu não vou apostatar ou deixar literalmente os caminhos do Senhor e vou viver a bel prazer, não. Mas pode estar acontecendo, por isso que muitas vezes tem pessoas desanimadas, desacreditadas. Eu sei que eu e você temos muitos problemas. Eu tenho os problemas que preciso resolver, porque estou pedindo misericórdia ao Senhor. A gente sofre, a gente se cansa. Mas a gente precisa entender que precisa manter a fé e criar esse cenário de esperança nas nossas vidas. Porque é esse composto do céu. Tá? É aquela coisa, sabemos que Deus existe, que Ele pode tudo, que Ele faz tudo, mas pode ser que não acredite mais numa mudança, entendeu? Você veja que é quase simultâneo esse composto. A fé, a perseverança, a esperança, eles estão sincronizados, mas a gente não pode separá-los, eles têm que estar juntos, eles têm que estar unidos para que a gente ande numa vida com fé, mas ande também animado. Tem muita gente triste, sim. Muita gente cabisbaixo, até depressivo dentro das igrejas. Fora até 1 bilhão, mas eu também falo de dentro das igrejas. Porque não foi ensinado, a gente precisa ativar o que Deus nos ensinou. Tá? Muitos não deixaram de crer, mas estão cansados. Em Marcos 9, 16, 24 tem um exemplo. O homem estava com um filho que estava com um espírito maligno. Ele pediu aos discípulos para que eles expulsassem, mas não conseguiram. Depois Jesus chega, pergunta o que é que está acontecendo. O pai do menino diz, olha, eu pedi para que seus discípulos expulsassem os demônios, porque ele maltrata muito meus filhos, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó geração incrédula, até quanto estarei convosco? Chama o menino. Aí chamou, aí teve aquelas convulsões. Jesus pergunta ao pai, desde quando esse menino está assim? O pai diz, desde a infância. Então, quando ele desde a infância, o pai do menino diz mais assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. Jesus disse, se eu posso, tudo é possível aquele que crê, obviamente. Né? O pai disse, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ele não deixou de crer em Deus, ele não deixou de crer em Jesus, mas a circunstância estava tão difícil que ele não tinha mais perspectiva desse cenário mudar. Ele não tinha mais perspectiva. Então, quando a gente perde essa perspectiva, é como se realmente a gente perdesse a esperança. Digo, a esperança, ela traz um cenário da perspectiva boa em meio ao caos. Isso é esperança bíblica. Um cenário novo. Eu repito, é aquele oásis quando a gente está no deserto. Porque, digo, a fé, a esperança e o amor são os três maiores dons. O maior é o amor. E junto com as virtudes, que é a perseverança. O que eu e você devemos fazer? Continuar crendo na palavra. Continuar crescendo na palavra. Continuar meditando na palavra. Continuar orando. E continuar andando com pessoas de fé. Continuar andando com pessoas que edificam a nossa vida. Pedindo a Deus discernimento. Pedindo a Deus entendimento. Pedindo a Deus que encha você. Que encha-nos da sabedoria e da sua graça. Para que a gente possa continuar andando. Eu vou ler alguns textos para que edifique mais ainda a nossa fé e que esses textos eles possam justamente nos fortalecer na busca desse conhecimento de Deus. Jeremias 17:7 diz assim, mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 31:17. Jeremias 31:17 é fantástico esse texto. Esse texto realmente é um texto muito, muito bonito. Jeremias 31, no versículo 17, diz assim: por isso há esperança para o teu futuro, declara o Senhor. Há esperança para o seu futuro. Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. E depois 1 Timóteo. Romanos 8, 24 e 25 nos diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então nós precisamos continuar crendo.
E 1 Timóteo 1,1 diz que a nossa esperança é Jesus de Nazaré. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ele prometeu que Sara, mesmo velha, iria ter um filho. E ele creu e viu o cenário. Ele esperou. E a Bíblia diz que foi muito mais além. Diz que ele creu quanto a própria esperança. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Então, meus amigos, meus amados irmãos, é necessário que a gente absorva a palavra de Deus. É necessário que a gente entenda e compreenda, cresça no conhecimento, para que a gente possa pegar os dons de Deus e praticá-los e colocá-los como o composto do céu. A fé, que eu já falei, tem um vídeo aí. A perseverança, que eu já falei, é o vídeo anterior. Hoje nós falamos de esperança. A esperança vai criar, a esperança no Senhor vai criar um cenário diferente das circunstâncias negativas. É um cenário positivo, é um cenário de paz, é um cenário diferente, diferente para o bem, diferente para a solução que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda mais uma outra oportunidade para que a gente possa compartilhar a sua palavra. Amém? E eu espero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe um like, ative o sininho e que, se Deus permitir, nós estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém.